Naquela noite fria às margens do rio Tocantins, próximo a Palmas, um grupo de pescadores experientes se reunia para uma pescaria noturna. Entre eles estava Pedro, um homem robusto e de poucas palavras, conhecido por suas histórias sobre o rio. A lua cheia lançava um brilho pálido sobre as águas tranquilas, criando reflexos prateados que dançavam ao ritmo das ondas suaves. Os pescadores lançavam suas linhas com habilidade, esperando pacientemente que algum peixe mordesse a isca. A noite parecia promissora, com o ar fresco e o silêncio sereno sendo quebrado apenas pelo ocasional coachar de sapos nas margens. Pedro, o mais velho do grupo, observava atentamente as águas escuras, sua lanterna sempre à mão para verificar as linhas e iluminar o caminho. Horas se passaram sem nenhum sinal de peixe. O vento soprou mais forte, trazendo consigo uma névoa que começou a se formar sobre as águas do rio. Inicialmente, os pescadores não deram importância, acostumados às mudanças rápidas de clima na região. Mas à medida que a névoa se espessava, um leve desconforto se instalava entre eles. Foi então que Pedro, com sua visão aguçada e sua intuição de pescador experiente, notou algo estranho na margem oposta do rio. Uma figura alta e escura estava parada entre as árvores, observando-os silenciosamente. Pedro franziu a testa e piscou os olhos algumas vezes, pensando que poderia ser apenas uma árvore se movendo com o vento. Mas a figura não se movia como uma árvore. Parecia ter uma forma humana, ainda que distorcida pela penumbra. Curioso e um tanto inquieto, Pedro decidiu iluminar a margem com sua lanterna. A luz cortou a escuridão por um instante, revelando um rosto pálido e desfigurado entre as sombras das árvores. Um arrepio percorreu sua espinha quando viu os olhos vazios e o sorriso sinistro que se formava nos lábios da figura antes que ela desaparecesse na escuridão profunda da noite. Pedro hesitou em contar aos outros pescadores o que havia visto. Preferiu manter para si mesmo, temendo que sua visão pudesse ser apenas uma ilusão causada pela combinação da névoa densa e da luz da lua. Mas o medo já estava plantado na mente de todos, e o ambiente tranquilo da pescaria se transformou em um estado de alerta constante. À medida que a noite avançava, a névoa se adensava ainda mais, envolvendo o grupo como um véu fantasmagórico. Os sons da natureza ao redor pareciam se distorcer, como se ecoassem de uma realidade paralela. O coachar dos sapos se tornou mais estridente, os galhos das árvores rangeram de forma inquietante com o vento, e até mesmo o murmúrio das águas do rio assumiu um tom sinistro aos ouvidos dos pescadores. De repente, um dos pescadores soltou um grito estridente que cortou o ar pesado da noite. Todos se viraram abruptamente para ver o que acontecia. Era João, um jovem forte geralmente destemido, que agora se contorcia no chão, agarrando sua perna com uma expressão de dor e pavor. Pedro foi o primeiro a chegar até ele, iluminando-o com sua lanterna. "O que aconteceu, João?" perguntou Pedro, preocupado. João respirava ofegante, seu rosto contorcido de agonia. Ele apontou para sua perna, onde várias linhas vermelhas e arranhões profundos começaram a aparecer. Algo me puxou para baixo por um momento. Foi como se uma mão fria e forte tentasse me arrastar para as profundezas. Disse João com voz trêmula. Os outros pescadores se aproximaram, examinando as feridas de João com olhares sombrios. A atmosfera de terror que pairava sobre eles se tornou palpável. O que quer que estivesse naquelas águas escuras parecia não apenas observá-los, mas também desejar algo mais sinistro. Desesperados e sem saber o que mais poderia emergir daquele rio naquela noite misteriosa, os pescadores decidiram recolher suas linhas e remarem de volta à margem. Deixaram para trás suas tralhas de pesca, abandonadas na pressa de fugir do que quer que fosse aquela presença que os assombrava. Enquanto remavam de volta à segurança da margem, Pedro olhou uma última vez para trás, para as águas escuras do rio Tocantins. A névoa densa ainda pairava sobre elas, escondendo segredos antigos e desconhecidos. Ele podia sentir os olhos sombrios observando-os enquanto se afastavam, a sensação de que algo profundo e ancestral havia sido perturbado naquelas águas tranquilas.
Desde aquela noite, os pescadores evitam pescar naquele trecho do rio Tocantins durante a noite. A história se espalhou pelas comunidades ribeirinhas ao redor de Palmas, alimentando lendas sobre seres misteriosos que habitam as profundezas do rio. Alguns dizem que é o espírito de um antigo pescador que pereceu nas águas turbulentas. Outros afirmam que é algo muito mais antigo, uma entidade esquecida pelos homens e agora despertada pela curiosidade imprudente dos pescadores. Seja como for, uma coisa é certa, e a noite em que Pedro e seus companheiros viram o rosto pálido e desfigurado nas margens do rio Tocantins nunca mais será esquecida. E as águas escuras continuam guardando seus segredos, esperando pacientemente pelo próximo intruso corajoso o suficiente para desafiá-las. Mas havia mais naquela noite do que apenas a aparição assustadora na margem. Enquanto remavam de volta à segurança da margem, uma sensação de presságio pesava sobre o grupo como uma sombra invisível. Pedro, o mais velho e experiente dos pescadores, sentia isso mais intensamente. Ele conhecia as histórias antigas dos ribeirinhos, contadas ao redor das fogueiras durante noites de lua nova, sobre as criaturas que habitavam o rio Tocantins desde tempos imemoriais. Os relatos falavam de entidades que surgiam das profundezas nas noites de névoa espessa, quando o véu entre o mundo dos vivos e dos espíritos se tornava mais tênue. Eram relatos antigos, passados de geração em geração como um aviso silencioso aos que se aventuravam demasiado longe nas águas escuras. Pedro não compartilhou suas suspeitas com os outros pescadores naquele momento. Eles já estavam assustados o suficiente com o que haviam testemunhado. Mas ele sabia que algo estava errado, algo além da compreensão humana se movia sob a superfície calma do rio. Enquanto o grupo remava de volta à margem, Pedro procurou na memória por qualquer sinal ou aviso dos velhos contos. Lembrava-se das advertências dos mais velhos, dos gestos de proteção que deveriam ser feitos ao se aventurar nas águas sagradas do Tocantins. Mas naquela noite, nada disso fora feito. A curiosidade imprudente deles os havia levado para além dos limites seguros conhecidos pelos ancestrais. Enquanto seus remos cortavam a água escura, Pedro sentiu uma mudança sutil na temperatura ao seu redor. O ar se tornou mais frio, e uma sensação de opressão envolveu seus ombros como um manto invisível. Ele podia sentir os olhos sombrios observando cada movimento do grupo, cada respiração nervosa e cada pensamento temeroso que passava pela mente dos pescadores. E então, como se o próprio rio estivesse respondendo ao medo e à intrusão dos homens, um som baixo e gutural ecoou das profundezas. Era um murmúrio indistinto, quase inaudível, mas carregado de uma presença sinistra que fez o coração de Pedro gelar. "Vocês ouviram isso?" Ele perguntou aos outros pescadores, sua voz baixa e tensa. Os olhares dos homens se encontraram em um silêncio compartilhado. Todos tinham ouvido o som, todos sentiram um arrepio que percorreu suas espinhas naquele momento. Não havia mais dúvidas de que algo além do entendimento humano estava presente naquelas águas. Enquanto continuavam a remar, o murmúrio se transformou em um ruído mais nítido e perceptível. Parecia um lamento antigo, uma lamentação carregada de séculos de solidão e desespero. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta ao perceber que havia perturbado algo que deveria ter permanecido adormecido nas profundezas. "Talvez devêssemos parar de falar sobre isso", sugeriu um dos pescadores, sua voz trêmula. Mas já era tarde demais. O rio Tocantins havia sido despertado por sua presença, e agora ele exigia uma resposta para sua intrusão. O grupo remava mais rápido, desesperado para alcançar a segurança da margem antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, nas sombras das águas escuras, algo se movia. Uma forma indistinta emergia lentamente, seus contornos obscurecidos pela névoa densa que envolvia o rio. Pedro avistou isso de relance, um vislumbre fugaz de algo que não deveria existir no mundo dos vivos. "Mais rápido!" gritou Pedro, impulsionando seus companheiros a remarem com mais força. O medo agora era palpável, uma presença quase física que pairava sobre eles.
A cada remar daqueles homens, o rio parecia responder com murmúrios mais altos e movimentos agitados sob a superfície. Finalmente, a margem chegou ao alcance de suas lanternas. Com um último esforço conjunto, os pescadores alcançaram a terra firme, deixando para trás as águas perigosas do rio Tocantins e a presença desconhecida que os havia assombrado. Respirando com dificuldade, Pedro olhou para trás, para as águas escuras e a névoa espessa que ainda pairava sobre elas. Ele sabia que a noite não terminaria ali, que as consequências de sua curiosidade imprudente ainda os perseguiriam. O rio Tocantins guardava seus segredos com ferocidade ancestral, e eles haviam tocado em algo que não deveria ter sido perturbado. Enquanto os pescadores recuperavam o fôlego na segurança da margem, Pedro sentou-se em silêncio, sua mente mergulhada nas histórias antigas que agora ganhavam vida diante de seus olhos. Ele sabia que a noite havia mudado algo dentro deles, algo que os ligava agora às lendas esquecidas do rio. Nunca mais voltaremos lá à noite, disse Pedro, sua voz grave carregada de um conhecimento sombrio que os outros agora compartilhavam. E assim, com as estrelas acima e o silêncio da noite envolvendo-os, os pescadores de Palmas concordaram em nunca mais desafiar as águas escuras e os segredos ocultos do rio Tocantins. Pois naquela noite, eles haviam visto além do véu da realidade, testemunhado algo que deveria ter permanecido para sempre esquecido nas profundezas do rio. Apesar do acordo silencioso de nunca mais retornar às águas escuras do rio Tocantins à noite, a experiência assombrosa deixou uma marca indelével nos pescadores de Palmas. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma tensão constante sempre que o assunto daquela noite era mencionado. Os pescadores evitavam falar sobre o incidente, mas as sombras daquela experiência continuavam a pairar sobre eles como uma névoa persistente. Pedro, especialmente, encontrava-se frequentemente perdido em pensamentos sombrios. Ele revivia em sua mente os detalhes perturbadores daquela noite, o rosto pálido na margem, o murmúrio das águas e o som gutural que ecoou das profundezas. Tudo isso o assombrava, lançando dúvidas sobre o que realmente tinham testemunhado e sobre as consequências de sua curiosidade imprudente. Em uma tarde ensolarada, enquanto Pedro consertava suas redes de pesca à sombra de uma velha árvore, um ribeirinho mais velho se aproximou dele. Era seu Antônio, um homem cuja vida estava entrelaçada com as águas do rio Tocantins desde que podia se lembrar. Pedro, tenho ouvido falar do que aconteceu naquela noite escura. Começou seu Antônio, sua voz calma e sábia ecoando como um sussurro no ar tranquilo. Pedro ergueu os olhos, encarando o ancião com uma mistura de surpresa e curiosidade. É verdade, seu Antônio. Nós vimos algo que não deveria estar lá. Admitiu Pedro, seus pensamentos voltando para aquela noite fatídica. Seu Antônio assentiu lentamente, como se entendesse mais do que Pedro estava disposto a admitir. O rio Tocantins é generoso e paciente, mas também guarda segredos que vão além do entendimento dos homens. Vocês perturbaram algo que há muito deveria ter sido deixado em paz, disse ele, olhando para o rio com uma expressão grave. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas permaneceu em silêncio, esperando que seu Antônio continuasse. Os mais velhos contam histórias sobre os espíritos das águas, entidades antigas que habitam as profundezas do rio. Dizem que eles podem ser despertados por curiosidade imprudente ou por ofensas cometidas contra a natureza. Explicou seu Antônio, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. E o que podemos fazer agora? Como podemos nos proteger? Perguntou Pedro, sua voz carregada de preocupação. Seu Antônio respirou fundo antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. O rio Tocantins é um lugar sagrado para muitos de nós. Aqueles que o respeitam e honram suas tradições geralmente são poupados de suas iras. Mas vocês, jovens pescadores, têm muito a aprender sobre os mistérios que ele guarda. Disse ele, sua voz ganhando um tom solene. Pedro assentiu, absorvendo as palavras de seu Antônio com seriedade renovada. Ele sabia que não podiam simplesmente ignorar o que haviam testemunhado.
Algo havia sido perturbado naquelas águas profundas, e eles precisavam encontrar uma maneira de lidar com as consequências de suas ações. Nos dias que se seguiram, Pedro e os outros pescadores de Palmas se reuniram com os mais velhos da comunidade ribeirinha. Sentaram-se ao redor das fogueiras à noite, ouvindo atentamente as histórias antigas e os conselhos sábios dos anciãos. Aprendiam sobre os rituais de proteção, sobre as oferendas que poderiam acalmar os espíritos das águas e sobre os gestos de respeito que deveriam ser feitos ao navegar pelo rio Tocantins. Enquanto absorviam esses ensinamentos, uma nova compreensão começou a florescer entre os pescadores. Eles perceberam que a segurança não vinha apenas da habilidade em manejar os remos e lançar as redes, mas também do respeito profundo pela terra e pelas águas que sustentavam suas vidas. E assim, à medida que as semanas se transformavam em meses, Pedro e seus companheiros encontraram uma nova determinação. Prometeram nunca mais se aventurar nas águas do rio Tocantins sem as precauções necessárias, sem os gestos de reverência que demonstravam seu reconhecimento pelos mistérios e pelas bênçãos que o rio proporcionava. E, à medida que o tempo passava, a névoa densa que envolvera aquela noite fatídica começou a se dissipar lentamente. A paz retornou às águas do rio Tocantins, e os pescadores voltaram a se aventurar em suas águas, mas agora com um respeito renovado e uma humildade que só o encontro com o desconhecido pode trazer. Com o passar dos meses, a vida ao longo das margens do rio Tocantins retomou sua rotina tranquila e familiar. Os pescadores de Palmas, após absorverem os ensinamentos dos mais velhos e adotarem novas práticas de respeito e cautela, sentiram-se gradualmente mais confiantes ao retornar às suas atividades de pesca noturna. No entanto, a lembrança daquela noite assombrosa nunca se dissipou por completo de suas mentes. Pedro, em particular, continuava a sentir a presença do rio Tocantins em sua vida diária. Ele passava mais tempo observando as águas, analisando as nuvens que se moviam sobre elas, os padrões das ondas, como se estivesse buscando sinais de algo além do visível. Sua mente frequentemente voltava aos conselhos sábios de seu Antônio e aos relatos dos mais velhos sobre os mistérios que o rio abrigava. Uma tarde, enquanto preparava suas redes para a próxima pescaria, Pedro foi abordado por um pescador mais jovem, Tiago, que se aproximou com um semblante sério. Pedro, você já ouviu falar das marcas que apareceram nas redes de pesca da última semana? Perguntou Tiago, seus olhos preocupados. Pedro arqueou as sobrancelhas, um arrepio de preocupação percorrendo sua espinha. Não, o que aconteceu? Indagou ele, seu interesse aguçado. Tiago olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, antes de sussurrar. As redes que lançamos nas águas do rio, e elas estão voltando com cortes profundos, como se tivessem sido rasgadas por garras afiadas. Alguns pescadores dizem que viram sombras se movendo sob a superfície, mas quando iluminaram com suas lanternas, nada estava lá. Pedro sentiu um calafrio percorrer seu corpo. As lembranças daquela noite fatídica voltaram à tona, misturadas com uma nova inquietação. Ele sabia que não podiam ignorar esses sinais. Algo estava perturbando as águas do rio novamente, algo que não estava disposto a ser esquecido. Decidido a investigar mais a fundo, Pedro reuniu um grupo de pescadores dispostos a enfrentar o desconhecido. Armados com suas lanternas e redes, eles partiram ao cair da noite, navegando silenciosamente pelas águas escuras do rio Tocantins. A lua cheia lançava uma luz pálida sobre eles, criando reflexos prateados que dançavam ao ritmo das ondas. À medida que remavam mais fundo no rio, a atmosfera ao redor parecia mudar. O ar se tornou mais pesado, carregado com uma eletricidade silenciosa que os fez sentir como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Pedro guiava o grupo com determinação, seu coração batendo mais rápido a cada metro que avançavam na escuridão. De repente, um som baixo e gutural ecoou das profundezas. Era um murmúrio indistinto, quase inaudível, mas carregado de uma presença sinistra que fez o coração de Pedro gelar. Vocês ouviram isso? Ele perguntou aos outros pescadores, sua voz baixa e tensa.
Os olhares dos homens se encontraram em um silêncio compartilhado. Todos tinham ouvido o som, todos sentiram o arrepio que percorreu suas espinhas naquele momento. Não havia mais dúvidas de que algo além do entendimento humano estava presente naquelas águas. Enquanto continuavam a remar, o murmúrio se transformou em um ruído mais nítido e perceptível. Parecia um lamento antigo, uma lamentação carregada de séculos de solidão e desespero. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta ao perceber que havia perturbado algo que deveria ter permanecido adormecido nas profundezas. Talvez devêssemos parar de falar sobre isso, sugeriu um dos pescadores, sua voz trêmula. Mas já era tarde demais. O rio Tocantins havia sido despertado por sua presença, e agora ele exigia uma resposta para sua intrusão. O grupo remava mais rápido, desesperado para alcançar a segurança da margem antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, nas sombras das águas escuras, algo se movia. Uma forma indistinta emergia lentamente, seus contornos obscurecidos pela névoa densa que envolvia o rio. Pedro avistou isso de relance, um vislumbre fugaz de algo que não deveria existir no mundo dos vivos. Mais rápido! Gritou Pedro, impulsionando seus companheiros a remarem com mais força. O medo agora era palpável, uma presença quase física que pairava sobre eles. A cada remar daqueles homens, o rio parecia responder com murmúrios mais altos e movimentos agitados sob a superfície. Finalmente, a margem chegou ao alcance de suas lanternas. Com um último esforço conjunto, os pescadores alcançaram a terra firme, deixando para trás as águas perigosas do rio Tocantins e a presença desconhecida que os havia assombrado. Respirando com dificuldade, Pedro olhou para trás, para as águas escuras e a névoa espessa que ainda pairava sobre elas. Ele sabia que a noite não terminaria ali, que as consequências de sua curiosidade imprudente ainda os perseguiriam. O rio Tocantins guardava seus segredos com ferocidade ancestral, e eles haviam tocado em algo que não deveria ter sido perturbado. Enquanto os pescadores recuperavam o fôlego na segurança da margem, Pedro sentou-se em silêncio, sua mente mergulhada nas histórias antigas que agora ganhavam vida diante de seus olhos. Ele sabia que a noite havia mudado algo dentro deles, algo que os ligava agora às lendas esquecidas do rio. Nunca mais voltaremos lá à noite, disse Pedro, sua voz grave carregada de um conhecimento sombrio que os outros agora compartilhavam. E assim, com as estrelas acima e o silêncio da noite envolvendo-os, os pescadores de Palmas concordaram em nunca mais desafiar as águas escuras e os segredos ocultos do rio Tocantins. Pois naquela noite, eles haviam visto além do véu da realidade, testemunhado algo que deveria ter permanecido para sempre esquecido nas profundezas do rio. Após a segunda experiência assustadora nas águas do rio Tocantins, os pescadores de Palmas ficaram ainda mais cautelosos. A aparição das marcas estranhas nas redes de pesca e os sons inexplicáveis sob a superfície aumentaram a tensão entre eles. Pedro, especialmente, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele se perguntava se havia uma maneira de resolver o mistério que assombrava o rio e restaurar a paz que outrora conheceram. Os dias se transformaram em semanas, e uma atmosfera de desconfiança pairava entre os pescadores. Alguns evitavam completamente as águas do rio à noite, enquanto outros, impulsionados pela curiosidade ou pelo desejo de compreender o que enfrentavam, planejavam expedições cautelosas. Certa tarde, durante uma reunião na casa de seu Antônio, os pescadores se reuniram para discutir o que haviam testemunhado e possíveis soluções para o mistério que assolava o rio. Seu Antônio, com sua serenidade habitual, ouviu atentamente cada relato e refletiu por um momento antes de falar. O rio Tocantins é um lugar de poder e mistério. Não devemos subestimar sua capacidade de guardar segredos antigos. Mas também não devemos desistir de entender o que perturba suas águas, disse ele, olhando cada um dos pescadores nos olhos. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de determinação e apreensão. O que podemos fazer, seu Antônio? Como podemos enfrentar algo que não podemos ver claramente? Perguntou ele,
sua voz refletindo a incerteza que todos compartilhavam. Seu Antônio sorriu levemente, um brilho de sabedoria em seus olhos cansados. Primeiro, devemos nos voltar para as histórias e tradições que nos foram transmitidas. Há rituais de purificação e oferendas que foram usados por gerações para acalmar os espíritos das águas. Explicou ele, acendendo uma pequena fogueira no centro da sala. Enquanto as chamas crepitavam suavemente, seu Antônio começou a contar histórias de tempos antigos, de encontros com seres misteriosos nas profundezas do rio e de como os ancestrais encontraram maneiras de negociar com essas entidades para garantir a segurança e a prosperidade da comunidade ribeirinha. Os pescadores ouviam com atenção, absorvendo cada palavra como se fosse um fio de luz na escuridão que os cercava. À medida que a noite avançava, uma nova compreensão começou a se formar em suas mentes. Eles perceberam que não estavam simplesmente lutando contra uma força desconhecida, estavam navegando nas águas de um mundo espiritual complexo e antigo, onde o respeito e o entendimento podiam ser tão poderosos quanto a correnteza do rio. No dia seguinte, Pedro reuniu os pescadores mais corajosos para uma reunião especial à beira do rio Tocantins. Eles trouxeram consigo oferendas de frutas e flores, símbolos de respeito e gratidão pela generosidade do rio ao longo dos anos. Com cuidado e reverência, eles realizaram os rituais ensinados por seu Antônio, recitando palavras antigas que ecoavam sobre as águas tranquilas. À medida que o sol se punha lentamente no horizonte, um sentimento de serenidade envolveu o grupo. O rio parecia acalmar-se, suas águas refletindo as cores suaves do céu crepuscular. Os pescadores sentiram uma presença gentil em torno deles, uma sensação de aceitação e entendimento que não haviam experimentado desde aquela noite fatídica. Acho que fizemos o certo, Pedro, disse Tiago, olhando para as águas do rio com um sorriso tranquilo. Pedro assentiu, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Ele sabia que o caminho à frente ainda era incerto, que o rio Tocantins guardava muitos segredos que talvez nunca fossem completamente compreendidos. Mas, naquele momento, ele sentiu uma conexão renovada com as águas que sustentavam sua comunidade, uma ligação enriquecida pela sabedoria dos mais velhos e pela determinação de enfrentar o desconhecido juntos. À medida que a noite avançava e as estrelas pontilhavam o céu noturno, os pescadores de Palmas permaneceram à beira do rio Tocantins, sentindo-se unidos não apenas pelo trabalho árduo da pesca, mas também pela compreensão compartilhada de que o respeito e a reverência eram as chaves para viver em harmonia com os mistérios que o rio trazia. E, à medida que o tempo passava, o rio Tocantins continuava a fluir serenamente, guardando seus segredos com uma dignidade silenciosa, enquanto os pescadores de Palmas navegavam suas águas com um novo senso de propósito e respeito, honrando os ensinamentos dos mais velhos e mantendo viva a conexão ancestral com as águas que tanto amavam. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a paz pareceu retornar às águas do rio Tocantins após os rituais de respeito e oferendas realizados pelos pescadores. As redes de pesca já não retornavam com cortes misteriosos, e os sons perturbadores sob a superfície pareciam ter diminuído em intensidade. A comunidade ribeirinha de Palmas respirou um suspiro coletivo de alívio, sentindo-se mais confiante em navegar as águas que sustentavam suas vidas há gerações.